Acredite ou não, ninguém começa um dia decidindo destruir sua vida. Na maioria das vezes, a estrada até o abismo é pavimentada por pequenos passos, quase imperceptíveis. E acredite, a sedução emocional que leva mulheres casadas a trair suas próprias vidas começa de maneira tão silenciosa que é difícil perceber. Vamos explorar um lado da psicologia humana que a maioria dos homens nem imagina. O que leva mulheres casadas a se perderem em um caminho de tentação? Não é sobre ser fraca ou moralmente falha. É sobre a natureza humana em si. Prepare-se para descobrir o que realmente acontece por trás das portas fechadas de muitos casamentos. O casamento é ou deveria ser uma parceria. A visão de Helen Mirren sobre o casamento como uma união que resiste ao tempo, desafios e tentações é verdadeira, mas a realidade é que nem todos os casamentos permanecem fortes ao longo dos anos. Algumas mulheres, mesmo com votos de fidelidade, começam a se sentir atraídas por atenções fora do relacionamento. E frequentemente, isso não é uma questão apenas de atração física, mas de algo muito mais profundo, uma necessidade emocional que foi negligenciada. A maioria dos casamentos começa com uma conexão intensa. Conversas à meia-noite, olhares que dizem mais do que 1000 palavras, um coração batendo mais rápido à medida que o outro se aproxima. Esses momentos criam uma ligação emocional forte, algo que muitas mulheres anseiam. Porém, com o tempo, o que era apaixonado e emocionante se transforma em rotina. As conversas que antes eram sobre sonhos e desejos agora se resumem a listas de supermercado e tarefas domésticas. Ela começa a se sentir invisível. A ausência de atenção e a previsibilidade do cotidiano abrem portas perigosas. Dr. John Gottman, psicólogo renomado em relações, afirma que o maior inimigo de um relacionamento não é o conflito, mas a indiferença. A indiferença mata o amor, mata a conexão. E é aí que começa o perigo. Quando uma mulher se sente ignorada por seu parceiro, seu instinto busca validação em outros lugares. E às vezes, sem nem perceber, ela começa a buscar aquilo que perdeu, em uma conversa com um estranho. Ou pior, com alguém que está disposto a ouvir. Em muitas situações, essa aventura emocional começa de maneira inocente. É apenas uma troca de palavras, uma interação sem maiores intenções. O problema é que, ao longo do tempo, essa troca de palavras se torna mais importante que qualquer outra coisa. E o que parecia ser só um jogo se transforma em algo muito maior. Após o casamento, muitas mulheres sentem que sua identidade está sendo apagada. Elas deixam de ser quem realmente são e passam a ser definidas por papéis: esposa, mãe, dona de casa. E de repente, a mulher que um dia tinha sonhos e objetivos próprios, agora é alguém que serve aos outros. Ela se perde em suas responsabilidades e muitas vezes se vê buscando por algo mais. Esse vazio é uma das maiores razões pelas quais muitas mulheres caem na tentação da validação externa. A realidade do casamento é dura. Por mais bonito que seja, muitos casamentos acabam sendo espaços de estabilidade, mas essa estabilidade também pode matar a chama da paixão. Essa falta de novidade no relacionamento é conhecida como o efeito Coolidge. O cérebro humano é atraído pelo novo, pelo desconhecido. Quando a rotina toma conta da relação, até mesmo um pequeno gesto de atenção de outro homem pode se tornar algo magnético. Esse é o ponto onde as mulheres começam a questionar se sentem-se desejadas ou se estão apenas cumprindo um papel. E é esse momento que elas começam a buscar, mesmo sem perceber, algo que traga de volta o que foi perdido. Agora que entendemos o ponto de partida, chegamos à fase da justificação. Nenhuma mulher acorda de manhã e decide: hoje vou trair meu marido. Isso é um processo gradual, lento e muitas vezes imperceptível. Quando ela começa a se engajar em comportamentos emocionalmente ou fisicamente arriscados, isso não acontece da noite para o dia. Inicialmente, tudo é justificado como algo pequeno e inofensivo. Ah, é só uma conversa, ela pode pensar.
Não estou traindo, só estou me sentindo vista de novo. Esse é o primeiro passo da mente humana para escapar da culpa. O cérebro é mestre na autoenganação. Quando algo se sente bom, mas vai contra os próprios valores morais, ele cria desculpas. Isso é conhecido como dissonância cognitiva. O desconforto que surge quando nossas ações contradizem nossas crenças. Para aliviar essa tensão, a mente cria um novo sistema de crenças, ajustando a realidade para não sentir culpa. Nesse processo, o primeiro passo é banalizar o que está acontecendo. Não é como se estivesse realmente fazendo algo errado. Só estou flertando, não vai passar disso. Ela começa a fazer pequenas concessões, até que chega um ponto em que a situação se torna mais intensa. A mentira que ela conta a si mesma vai ficando mais confortável, e o que antes parecia errado começa a parecer normal. Mas aqui está o perigo. Essa justificação pode ser emocionalmente devastadora. No início, a mulher pode achar que só está desabafando com um homem que a entende, mas a troca de palavras, a conexão emocional que se forma, se torna cada vez mais poderosa. E quando ela começa a compartilhar seus medos e inseguranças com ele, é sinal de que a linha da infidelidade emocional já foi cruzada. E o pior, ela pode não perceber até que seja tarde demais. Agora você pode estar se perguntando, como essa história termina? Como é que uma mulher que parecia estar apenas buscando um pouco de atenção acaba em um ponto de não retorno? Vamos continuar explorando essa jornada perigosa, onde pequenas decisões começam a se transformar em ações irreversíveis. O jogo mental que as mulheres jogam com elas mesmas é mais complexo do que você imagina. Na busca por algo que foi perdido, a linha entre o que é certo e o que é errado começa a se borrar, e é aqui que a mente humana entra em cena para distorcer a realidade. Você vai entender como a justificação se torna uma ferramenta poderosa para uma mulher que começa a se afastar emocionalmente de seu casamento. O ser humano é mestre em autojustificação. E quando se trata de uma mulher casada que começa a flertar com a ideia de trair, esse processo de justificar suas ações começa quase imediatamente. Ninguém acorda dizendo, hoje vou destruir meu casamento. Não é assim que as coisas funcionam. No entanto, com o tempo, as pequenas mentiras e racionalizações criam uma rede de desculpas que vão permitindo que uma mulher se distancie da moralidade que um dia a guiou. Esse processo de justificação começa com um pensamento inocente. Não há mal nenhum nisso. Ela pode dizer para si mesma que o que está fazendo não é trair, é apenas buscar um pouco de atenção. Afinal, seu marido não a está vendo da mesma forma há anos. Um simples elogio de outro homem parece inofensivo. E é justamente aí que começa a construção de uma grande ilusão. O psicólogo Leon Festinger, que estudou a dissonância cognitiva, explicou que as pessoas tendem a buscar harmonia entre suas crenças e suas ações. Quando algo que fazemos vai contra nossas crenças, sentimos uma tensão emocional que precisamos resolver. Em muitos casos, resolvemos essa tensão criando uma nova crença que justifique a ação. E, com isso, a mente humana começa a se adaptar e a distorcer a realidade, minimizando os danos e tornando o comportamento aceitável. Quando uma mulher começa a racionalizar sua busca por atenção fora do casamento, ela começa a acreditar que é apenas uma fase, que não vai passar de um flerte sem maiores consequências. No início, ela pode pensar que está apenas se sentindo bem de novo, algo que nunca mais experimentou dentro de sua relação. Essa ilusão, por mais sutil que seja, vai tornando os pequenos flertes cada vez mais atraentes, e é aí que ela começa a descer por um caminho perigoso. A infidelidade não começa com o corpo, começa com a mente. Quando uma mulher começa a buscar apoio emocional fora do casamento, ela já está no território da infidelidade emocional, mesmo que não tenha cruzado fisicamente a linha. A mente humana é como uma casa que se enche de emoções e pensamentos, e se um espaço começa a se esvaziar, ele busca preenchê-lo com algo que possa substituir o que falta.
Quando o marido não consegue mais ser o ouvinte atento, a mulher começa a buscar esse papel em outra pessoa. A primeira troca de mensagens ou a primeira conversa que ultrapassa os limites da amizade podem parecer inofensivas. No entanto, conforme os sentimentos começam a se entrelaçar e as conversas se tornam mais profundas, a mulher começa a sentir algo que já não experimentava há muito tempo: uma conexão genuína. E é nesse ponto que a linha invisível entre o certo e o errado começa a se borrar. O cérebro da mulher começa a ser estimulado de forma semelhante ao que ocorre com o vício. A dopamina, um neurotransmissor ligado ao prazer, é liberada em momentos de validação emocional. Essa sensação de ser desejada, de ser ouvida e compreendida, cria um ciclo de recompensa que a mente quer repetir. A sensação de renovação que ela sente nesse novo contexto pode ser tão viciante quanto qualquer outro tipo de vício. E é aí que está o perigo. O comportamento emocional, ainda que não físico, vai criando uma base para um possível deslize. O homem que a faz se sentir interessante, desejada e única, começa a se tornar um ponto fixo em seus pensamentos. Ela sente que, de alguma forma, está resgatando um pedaço de si mesma que se perdeu com o tempo e com a rotina do casamento. Uma das táticas que a mente humana usa para lidar com a infidelidade emocional é a compartimentalização. A mulher começa a dividir sua vida emocional em caixas distintas. De um lado está o casamento, cheio de responsabilidades, compromissos e, às vezes, indiferença. Do outro lado está a atenção e validação que ela começa a receber de outra pessoa. A mente se convence de que essas duas realidades podem coexistir sem se misturar. O comportamento de traição emocional vai sendo lentamente justificado como algo separado de seu casamento. Esse processo de compartimentalização permite que ela continue acreditando que não está fazendo nada de errado. Ela começa a considerar que as conversas com o outro homem não têm a ver com seu casamento, mas com a sua própria necessidade de se sentir importante. E como resultado, ela continua vivendo em um estado de negação, onde o que está acontecendo não parece tão grave assim. No entanto, o problema é que, à medida que a compartimentalização se aprofunda, as barreiras emocionais se rompem. O que antes parecia um pequeno deslize se torna algo mais permanente. A mulher começa a ver o outro homem não como uma válvula de escape temporária, mas como alguém que ela realmente sente uma conexão profunda. E isso pode levá-la a questionar tudo o que ela construiu no casamento, por mais que ela tente negar isso para si mesma. Com o tempo, as desculpas começam a se intensificar. A mulher não se vê mais como uma vítima de um casamento sem emoção, mas como alguém que merece ser feliz, que merece se sentir especial. Isso leva ao último estágio da justificação, o pensamento de que ela merece isso. Muitas mulheres, ao longo dos anos, acabam sentindo que deram demais e receberam pouco. Elas percebem que, em muitos momentos, sacrificaram seus próprios desejos, interesses e até mesmo suas identidades em prol do casamento. E quando a rotina e a indiferença começam a dominar, elas sentem que não têm mais nada a perder. A ideia de que eu mereço isso começa a tomar conta de sua mente. Esse sentimento de justiça pode ser extremamente perigoso, pois a mulher já não enxerga mais seu comportamento como errado. Ela se sente justificada em buscar felicidade e validação onde for necessário. Mesmo que nunca tenha pensado em trair fisicamente, ela já criou uma realidade onde sua infidelidade emocional não é um erro, mas uma resposta legítima às suas frustrações e carências. Chegamos ao ponto de não retorno. Quando a mulher começa a se sentir mais conectada emocionalmente com outra pessoa do que com seu próprio marido, ela está em um território perigoso. Esse sentimento de estar viva novamente, de se sentir desejada, pode se tornar uma prisão emocional. Mesmo que nunca tenha cruzado as barreiras físicas, ela já se distanciou emocionalmente do casamento. Esse é o ponto onde a ilusão se torna mais forte do que a realidade. O casamento, que um dia foi o centro de sua vida,
começa a perder a importância, enquanto a relação emocional com o outro homem ganha espaço. Mesmo sem um beijo, sem um toque, ela já se entregou de forma completa. É aqui que as coisas ficam realmente complicadas. O sentimento de culpa vai embora, mas um novo problema surge: a dependência emocional. Quando a mulher começa a depender de alguém fora do casamento para se sentir amada, desejada e valorizada, ela entra em um ciclo que é extremamente difícil de quebrar. E é exatamente aqui que muitas mulheres começam a perceber que não podem mais voltar atrás. O que começou com um pequeno flerte ou um elogio se transforma em algo profundo e viciante. Mas o que acontece quando a mulher decide que é tarde demais para voltar ao casamento? Você já percebeu como a mente humana pode ser manipuladora? Como aos poucos ela vai criando justificativas para ações que de outra forma seriam impensáveis? No momento em que a mulher começa a se distanciar emocionalmente do casamento e a se perder nesse jogo, o que acontece quando ela ultrapassa a linha final? O ponto em que o desejo se transforma em necessidade e a infidelidade emocional já não pode mais ser contida? Vamos desvendar tudo isso. Agora, em qualquer história de traição, existe um momento crucial, um ponto de não retorno. É o momento em que tudo muda e o jogo de justificação já não é suficiente. Quando a mulher começa a interagir com outro homem, ela não está apenas brincando. Cada toque emocional, cada conversa, cada troca de mensagens começa a fazer com que a linha entre o certo e o errado desapareça. Quando ela envia a primeira mensagem que sabe que não deveria enviar, ou quando ela decide se encontrar com ele sob o pretexto de ser apenas uma amizade, ela já cruzou um limite. Esse momento, muitas vezes, é invisível para ela. Ela pode até tentar justificar para si mesma que não foi nada demais, mas a realidade é que ela acabou de dar o primeiro passo em direção ao que pode se tornar um erro irreparável. O cérebro humano é incrivelmente adaptável. O processo de repetição, a segunda mensagem, o segundo encontro, faz com que a mulher se acostume com a situação, até que o comportamento que antes parecia errado se torna quase normal. E é nesse momento que a mulher começa a acreditar que pode controlar a situação, que ela pode parar quando quiser. Ela começa a acreditar que o que está fazendo não é tão grave assim. E talvez o mais perigoso de tudo, ela acredita que o casamento não está realmente em risco. Um dos maiores enganos que alguém pode fazer a si mesmo é acreditar que a infidelidade emocional não é tão poderosa quanto a física. Quando falamos de relacionamento, especialmente de um casamento, as conexões emocionais são tão intensas quanto as físicas. E muitas vezes mais duradouras. Quando a mulher começa a buscar atenção fora de casa, ela está de alguma forma se viciando nas sensações que a outra pessoa a proporciona. A troca de mensagens que antes parecia simples começa a alimentar uma necessidade crescente de sentir-se especial, desejada, única. A dopamina, aquele neurotransmissor responsável pela sensação de prazer, é liberada com cada palavra elogiosa, com cada troca de olhar significativo. E com isso, a mulher começa a se sentir preenchida de uma forma que seu casamento já não conseguia fazer há muito tempo. Esse vício emocional é difícil de reconhecer e mais difícil de controlar. A mulher começa a procurar essas interações com mais frequência, porque elas a fazem sentir-se viva. Ela começa a se convencer de que, no fundo, o que está fazendo é apenas se cuidar, afinal. O que ela está fazendo é só para ela, certo? No entanto, o processo é muito mais profundo do que ela imagina. A busca pela validação e o prazer de ser desejada se torna mais forte a cada dia. E nesse momento, o casamento, com toda a sua rotina e previsibilidade, já não consegue competir com a emoção do novo. Esse ponto da jornada é onde a mulher começa a normalizar a situação. O que antes parecia um flerte inofensivo, agora se tornou parte do seu dia a dia. As desculpas que ela usava para se justificar começam a perder força. O não fiz nada de errado dá lugar a uma sensação de que o que ela está fazendo não é apenas aceitável, mas necessário.
Ela não está mais simplesmente buscando atenção, mas criando uma relação emocional sólida com alguém fora do casamento. É importante compreender que em sua mente ela ainda não está traindo fisicamente. Não houve beijos, não houve encontros secretos, mas a relação emocional já tomou um espaço enorme em seu coração e sua mente. Nesse ponto, ela não pode mais voltar atrás sem um custo emocional elevado. Ela já se entregou a esse novo relacionamento de uma forma tão profunda que não sabe mais como voltar à realidade de seu casamento. Chega um ponto no qual, mesmo que ela nunca tenha se envolvido fisicamente com outro homem, ela já traiu seu marido emocionalmente. E aqui está a chave. Quando uma mulher começa a se entregar a outro homem, ela começa a criar uma versão de si mesma que, de algum modo, está distante de sua vida de casada. Ela já não está mais tão investida no casamento. Suas prioridades mudaram e ela começa a se ver em uma realidade paralela, onde a atração emocional por outro homem ocupa um espaço muito maior do que o amor que ela sente por seu marido. Esse distanciamento emocional é muitas vezes silencioso. O marido pode não perceber a princípio, mas há uma perda gradual de conexão. Ela começa a se distanciar, a se proteger e, sem perceber, já não compartilha mais os mesmos sentimentos, os mesmos desejos. O homem com quem ela tem se envolvido emocionalmente se torna a figura central em sua vida. Esse não é mais apenas um flerte. É uma verdadeira relação emocional que, embora não tenha sido fisicamente consumada, já causou danos irreparáveis ao vínculo matrimonial. A questão é que, quando a mulher se desapega emocionalmente do marido, a relação começa a se desfazer, mesmo que ela não queira admitir isso para si mesma. Ela sente que seu casamento já não a preenche como antes e, muitas vezes, sente que está merecendo algo mais, algo que ela encontra na pessoa com quem está se relacionando emocionalmente. Essa é uma das mentiras mais comuns que a mulher conta a si mesma. Eu posso parar quando quiser. No entanto, essa é uma falácia, pois o vício emocional que ela está experimentando já tomou proporções que ela não controla mais. Ela sente que pode lidar com as duas realidades, o casamento e a relação emocional paralela. Mas, com o tempo, as consequências começam a aparecer, e a mulher se vê cada vez mais imersa em um ciclo de comportamento que ela não consegue quebrar. Aqui, a mentalidade de "eu posso parar" começa a se esvair. A mulher percebe que a cada vez que ela tenta se afastar do outro homem, a necessidade de retorno é ainda mais forte. Ela começa a depender emocionalmente dessa outra pessoa, de forma que não pode mais se libertar facilmente. Ela já não vê a separação entre o que está fazendo no casamento e o que está fazendo fora dele. O outro homem se torna a sua válvula de escape, e o casamento se torna uma lembrança distante de um amor que ela não reconhece mais. Quando a mulher chega a este ponto, ela já tomou decisões muito além do que imagina. Mesmo que o ato físico de trair nunca tenha ocorrido, a infidelidade emocional já destruiu as bases de seu casamento. Nesse momento, o processo de resolução começa. Ela pode tentar continuar vivendo com os dois mundos separados, mas eventualmente o peso dessa duplicidade se tornará insustentável. O grande desafio aqui é que ela já não tem mais a mesma conexão com seu marido. O vínculo emocional se desfez, e o casamento, que antes parecia seguro, agora está quebrado em várias peças. Pode ser tarde demais para reconstruí-lo, ou talvez ela decida fazer uma escolha consciente entre continuar com a duplicidade ou dar fim ao casamento. Mas uma coisa é certa: o caminho do vício emocional raramente termina sem grandes consequências. Você chegou até aqui, e agora vamos revelar as consequências finais desse processo psicológico, onde a mulher finalmente enfrenta os pesos do que começou com pequenas escolhas. Quer entender o que acontece depois de tudo isso? Vamos explorar o destino final dessa jornada emocional. Se você se sentir à vontade, se inscreva em nosso canal. Será gratificante ter você com a gente. Vamos juntos continuar entendendo o que acontece depois que o último limite é cruzado? Agora que você viu como pequenas escolhas podem levar a grandes consequências e como o cérebro humano se adapta a comportamentos que antes pareciam impensáveis,
Chegou o momento de entender o que acontece quando a mulher finalmente enfrenta a realidade de suas ações. Quando o segredo se torna insustentável e a vida dupla que ela tenta manter se desmorona. Vamos explorar o fim dessa jornada e as consequências de ter cruzado todas as linhas. Prepare-se. A verdade pode ser mais devastadora do que você imagina. Toda história de infidelidade emocional tem um ponto culminante, onde a mulher não pode mais esconder a verdade. O segredo que ela cuidadosamente guardou, as mentiras que ela criou para justificar suas ações, chegam a um ponto em que não podem mais ser sustentadas. A realidade, por mais que ela tenha tentado evitá-la, bate à porta. Essa revelação pode acontecer de diversas maneiras. O marido pode descobrir por acaso, ou alguém próximo pode desvendar o que está acontecendo nas sombras. A descoberta é sempre um choque, tanto para quem foi traído quanto para quem traiu. Para o marido, é uma avalanche de emoções: raiva, tristeza, decepção, confusão. Mas para a mulher, a descoberta é o fim de uma ilusão. O que ela pensava ser uma válvula de escape se transforma em uma prisão emocional. O que muitos não compreendem é o impacto psicológico dessa revelação. Não é apenas sobre a perda de confiança no casamento, mas sobre o colapso da identidade que a mulher construiu ao longo do tempo. Ela não apenas perde o marido, mas perde a própria noção de quem ela se tornou. O que antes parecia ser um comportamento justificável se transforma em uma autotraição. Quando a mulher chega ao ponto em que seu segredo é exposto, ela se vê diante de uma escolha dolorosa: continuar a viver a vida que construiu com o marido ou se entregar à relação que agora parece a única fonte de felicidade verdadeira. Esse dilema é devastador, pois a mulher precisa confrontar a perda emocional que a infidelidade causou não apenas ao casamento, mas também à sua própria visão de si mesma. A mulher sente o peso de suas ações. Ela percebe que, ao buscar o que sentia falta, acabou destruindo algo muito maior e mais significativo: o casamento, que parecia monótono e insatisfatório, agora representa algo irrecuperável, enquanto o envolvimento emocional com outra pessoa, que inicialmente parecia uma fuga, se revela um erro irreversível. Nesse momento, a mulher pode sentir vergonha, arrependimento ou até mesmo um certo alívio. Alívio porque, ao contrário do que ela imaginava, o segredo nunca a fez sentir-se melhor a longo prazo. A verdade vem com um preço alto e ela começa a perceber que a relação emocional com outra pessoa não era de fato a solução para o vazio que sentia. Era uma fuga e nada mais. Agora que a realidade se impôs, a mulher enfrenta um novo desafio: a culpa. O peso emocional de saber que ela não apenas traiu seu marido, mas também a si mesma, é esmagador. A culpa se mistura com a confusão. Ela começa a questionar tudo o que fez e, muitas vezes, começa a buscar maneiras de justificar ou minimizar o que aconteceu. Esse é o momento em que ela precisa lidar com a autocrítica, a voz interna que constantemente a lembra dos erros cometidos. É importante compreender que a culpa tem dois lados: o arrependimento genuíno e a autocrítica destrutiva. A mulher, que realmente se arrepende do que fez, vai procurar entender o porquê de suas ações e como isso pode ser corrigido, seja por meio de terapia, reconciliação com o marido ou mesmo uma jornada de autoconhecimento. Por outro lado, há aquelas que, por não saber como lidar com a culpa, começam a se autodestruir, culpando-se de forma excessiva e não permitindo-se crescer com a experiência. Esse é um ponto crítico da jornada de infidelidade emocional. A forma como a mulher lida com a culpa determinará o futuro de sua vida emocional e afetiva. A verdadeira recuperação só acontece quando ela aceita as consequências de suas escolhas e começa a trabalhar na reconstrução da sua autoestima e da confiança perdida. Após a revelação da infidelidade emocional, o casamento nunca mais será o mesmo. A confiança foi quebrada, a harmonia foi destruída e a relação que antes parecia sólida agora está à beira do colapso. Mas isso significa que não há mais chances de recuperação? A verdade é que, em alguns casos, o casamento pode ser restaurado.
Isso exige muito mais do que apenas promessas de mudança. Requer um trabalho árduo de ambas as partes. A mulher precisa se comprometer com o processo de cura, o marido precisa estar disposto a perdoar, ou no mínimo tentar entender. E ambos precisam reavaliar o que o casamento realmente significa para eles. A recuperação de um casamento após a infidelidade emocional é possível, mas não é fácil. Isso exige comunicação aberta, transparência e, principalmente, o esforço contínuo de reconstruir a confiança que foi quebrada. Em alguns casos, ambos os parceiros podem até descobrir que suas necessidades emocionais não estavam sendo atendidas, e a traição acaba servindo como um alerta para a necessidade de mais conexão e entendimento no relacionamento. No entanto, a infidelidade emocional também pode marcar o fim de um ciclo. A mulher, ao se deparar com a total destruição de sua vida emocional, pode perceber que o casamento já não tem mais espaço para ela. O que parecia ser uma oportunidade de renovação emocional com outra pessoa pode, na verdade, ser o final do relacionamento com o marido. Neste ponto, a mulher precisa fazer uma escolha definitiva: continuar em um casamento sem amor ou buscar a verdade sobre si mesma e o que realmente deseja para o futuro. Essa é uma das decisões mais difíceis que ela enfrentará, pois envolve não apenas o fim de um relacionamento, mas também a reconstrução de sua identidade e a busca por um novo caminho. Após o fim do ciclo de traição e depois de ter enfrentado todas as consequências, a mulher entra na fase mais difícil, mas também mais libertadora: a jornada da autossuperação. É o momento em que ela precisa recomeçar a sua vida, sem as mentiras e justificativas que sustentaram suas ações. A autossuperação envolve aprender a lidar com a dor, aceitar o que aconteceu e seguir em frente de forma mais madura e consciente. Esse é o momento da verdadeira transformação, onde ela deixa para trás os erros do passado e constrói uma versão mais forte e mais consciente de si mesma. Mulher que realmente se cura é aquela que aceita a responsabilidade pelos seus atos, sem se punir de forma excessiva, e que aprende com os erros para não repeti-los no futuro. Então, qual é a lição que podemos tirar de tudo isso? As pequenas escolhas que fazemos, as justificativas que damos a nós mesmos e as emoções que nos guiam podem, de fato, moldar nosso destino de maneiras imprevisíveis e, muitas vezes, irreversíveis. A infidelidade emocional não é apenas sobre trair fisicamente, mas sobre a desconexão emocional e a perda de si mesma no processo. Se você está passando por algo semelhante ou conhece alguém que está, lembre-se de que a mudança começa com a honestidade consigo mesma. Não permita que os erros do passado definam seu futuro. A recuperação é possível, mas ela começa com a coragem de se enfrentar e dar o primeiro passo para a cura. Deixe seu comentário abaixo sobre o que você achou e conte-nos se você já viveu ou conhece alguém que tenha vivido uma situação parecida. Até a próxima!